Oi gente, beleza, beleza? Um vídeo aqui para o Instagram para comentar uma coisa que eu acho bastante importante, que é o seguinte: muita gente ontem me perguntava no privado, por WhatsApp, muita gente me perguntava o que faltava ao brasileiro para que ele fosse nacionalista, patriota. E eu quero comentar rapidamente essa questão, rapidamente. Primeira coisa, ser nacionalista é uma coisa, ser patriota é outra coisa. Nacionalismo e patriotismo não são a mesma coisa. E se eu for analisar a palavra, as origens dos termos, nacionalismo obviamente tem a ver com nação, patriotismo tem a ver com pátria, e nação é o povo, a cultura, a identificação religiosa, a língua, a culinária, os costumes. Isso é nação. O termo nação tem um significado muito mais cultural. Ser nacionalista é defender a sua cultura, diferentemente do significado de ser patriota. Pátria tem um sentido político, militar. A pátria tem a ver com constituição, tem a ver com território definido. Pátria está relacionada a governo, a fronteiras, está relacionada a bandeira. Isso é que é pátria, isso é que é pátria. E é importante que você perceba essa diferença. Nem todo nacionalista é patriota, e nem todo patriota é nacionalista. Beleza? Importante você entender isso. Durante muito tempo, por exemplo, desde 133, 135 depois de Cristo, quando os judeus foram expulsos da Palestina e perambularam por outras terras, mas mantiveram a cultura, a tradição, a língua, até que fosse recriado o Estado de Israel em 1948, até aí eles foram, nesse período todo, uma nação sem pátria. Uma nação porque mantiveram a cultura, a língua, a religião, a tradição, mas não tinham um país. Não tinha um país. Eu poderia dizer que o Brasil é o oposto. O Brasil é uma pátria, mas que ainda não é uma nação. Ou melhor, talvez o Brasil seja uma mistura de diversas nações que está aqui tentando virar uma nação, tentando formar uma nação. O pessoal aí que estuda literatura lembra-se muito bem da primeira fase do modernismo brasileiro, em que havia a galera do Oswald de Andrade, lá do pau-brasil da antropofagia, que era mais nacionalista. E havia a turma do Plínio Salgado, lá do verde-amarelismo e do movimento da ANTA, que era um pessoal muito mais patriota, que queria intervenções, inclusive no governo, intervenções, inclusive militares. Beleza ou não? Então é importante, antes de qualquer coisa, que você entenda isso. Mas de qualquer maneira, por que o brasileiro não é nacionalista? Por diversas razões. Um país enorme, misturado, que saiu de um período colonial faz pouco tempo, claro, historicamente faz pouco tempo. Em 1822 acontece a independência do Brasil. E a própria independência do Brasil foi, assim, um acochambramento, né? Que independência é essa que mantém a elite portuguesa no poder? Mas tudo bem, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e o Dom Pedro II principalmente tentou inventar um sentimento nacional. Apoiou, por exemplo, muito a literatura chamada de literatura romântica. Mas tá, 1889 acontece a proclamação da República. Dizem que o Marechal Deodoro da Fonseca, sem querer, proclamou a República. O Império teria caído de podre. Tá bom. Entre 1889 a 1930, tentou-se inventar o significado de ser brasileiro, inclusive na arte. Aparece o Macunaíma, do Mário de Andrade. Aparecem intervenções e, sobretudo, experiências lá do Lima Barreto, na tentativa de investigar uma linguagem brasileira. Aparece o Monteiro Lobato com o Jeca Tatu. Mas do ponto de vista político, só com Vargas, 1930, a partir dali, é que começa a haver uma ação para tentar formar o brasileiro
politicamente de forma um pouco mais ampla, até porque já havia o rádio e começa a haver uma preocupação em garantir esse sentimento nacional. Isso porque eu não falei que lá no século XIX, 1840, 1850, houve várias revoltas separatistas. Claro, porque as partes do Brasil não se sentiam um Brasil só. Não se sentiam um Brasil só. Ou seja, o sentimento nacionalista brasileiro é um processo cultural que ainda está sendo criado. É uma ingenuidade comparar o Brasil a, por exemplo, Israel. É uma ingenuidade sem tamanho comparar países que têm histórias sociais tão distintas. E no Brasil existem alguns agravantes. Por exemplo, eu vou te falar um agravante sério que nós temos que superar com o tempo. Lutar para superar, mas não podemos ser ingênuos que isso seja uma coisa que possa ser resolvida de uma hora para outra. Quer ver uma coisa que é interessantíssima? Você já percebeu que sufixo que indica nacionalidade é, por exemplo, o ex de inglês, ou então o anno de italiano, ou então o ense de canadense. Sufixo eiro indica profissão. Padeiro, pedreiro, indica profissão. Então por que nós falamos brasileiros? Porque lá no Brasil colonial, o brasileiro era aquele que vinha para o Brasil e tinha a profissão, a tarefa de explorar o Brasil e ir embora. Veja como que no próprio nome brasileiro está a herança da ideia de que o Brasil é o lugar para ser explorado. E talvez muita coisa deva ser mudada. Talvez tenhamos que começar a ser brasilianos e não mais brasileiros, já que o termo brasileiro denuncia aquele cuja profissão é explorar o Brasil. A situação é muito mais complexa do que se imagina e é uma ingenuidade enorme achar causa única para problemas tão diversos. Anote aí. Um abraço.